Tem muita gente que quer estar no púlpito, tem muita gente que quer subir no altar, tem muita gente que quer ser levita, tem muita gente que quer ser evangelista, até tem desejo de fazer, mas não quer pagar preço, não tem coragem de pagar preço. Pensa que o evangelho hoje é um evangelho fácil, pensa que o evangelho hoje é somente pregar. Tem gente que quer estar na direção de uma igreja, mas não tem oração, não tem jejum. Então é um preço a se pagar. João, ele fala que ele foi levado para a ilha de Patmos. Patmos significa lugar solitário, lugar sozinho, mas é um lugar solitário aonde Deus revela para o seu servo as coisas do reino de Deus. E eu passei pela ilha de Patmos, tanto é que nós chamávamos o lugar onde nós estávamos de ilha. Estamos numa ilha, amém? Eu não estou entendendo, pastor, mas você vai entender agora, amém? E eu fui uma ferramenta muito forte, fui uma ferramenta muito usada na mão de Satanás. Satanás, eu saía de casa, eu costumava falar que eu saía de casa, eu costumo falar que quando eu saía de casa, eu saía de mão dada com ele. Quando eu voltava, ele já estava montado sobre mim, ele me dominava, eu fazia tudo o que ele queria. Tudo o que ele queria eu fazia. Mas pastor, o que você fazia? Eu vou falar agora para você. Antes de eu conhecer Jesus Cristo, eu tive uma vida que nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Meu pai sempre foi um cara trabalhador, batalhador. Nunca, eu não me lembro de ter faltado um prato de arroz, feijão na minha casa e um pedaço de carne. Meu pai, ele saía trabalhando de madrugada, caminhoneiro, todos os dias. Ele pegava no volante do caminhão e voltava todos os dias para casa. A minha mãe, ela era cabeleireira, vendia Danone, vendia sorvete. Minha mãe fazia de tudo, vendia roupa usada, para não deixar faltar nada para nós. Eu tive dentro de casa um exemplo de um pai trabalhador, de uma mãe trabalhadora, mas não tive tanto amor, o amor que eu precisava. E meu pai com a minha mãe, hoje eu falo, o meu pai com a minha mãe, nunca eles pegaram e me levaram para uma igreja, nunca falaram uma palavra de Deus para mim. Então eu cresci com isso, mas independente disso, eu os amava e eles me amavam. Mas depois que eu vim entender isso, e quando a gente cresce dentro de uma família desestruturada espiritualmente, você fica vulnerável às coisas do mundo. Qualquer pessoa que chega, porque você está carente daquela área, então tudo que falarem para você, você vai abraçar. Tudo que oferecerem para você, você vai achar que vai ser melhor. E nem tudo que a gente acha que é melhor para a gente é melhor. Às vezes nós erramos a nossa escolha, como eu errei. Pastor, mas o que aconteceu? Vou falar para você agora. Depois que eu casei, eu comecei a trabalhar com lanchonete. Fiquei 14 anos com lanchonete. A minha lanchonete era a mais sucedida da cidade de Rio das Pedras. A classe elite da cidade era o que frequentava a minha lanchonete. Eu tinha comprado carro, tinha conquistado casa, juntamente com a minha primeira esposa. Eu já tinha minha filha Letícia. E de repente, Satanás, ele envia uma pessoa que era amigo meu, entenda, amigo meu, de infância, jogávamos bola, estudávamos juntos, e ele chegou numa situação aonde eu estava já precisando de ajuda financeira, porque eu gastava muito, eu bebia muito, então o dinheiro que entrava, o bar tirava, e na mesma lanchonete também eu bebia muito, então já estava começando a ir para a ruína na bebida, e me chega esse que é meu amigo, e hoje eu sei que ele não era meu amigo, ele era inimigo, ele era mais amigo do diabo do que meu amigo. Mas ele chegou e apresentou para mim a cocaína. E um dia ele apresentou a cocaína. E aí ele falou assim: experimenta. E eu falei assim: eu não quero isso aí não. Não, experimenta, que você vai ver. E outra, eu vim aqui apresentar para você, porque você também pode começar a vender cocaína. E eu, naquela ansiedade de ganhar um pouco mais de dinheiro, eu abracei a causa. Amém? Ali foi o início da ruína
do Edenilson. Ali foi o início da ruína da família do Edenilson. Ali foi a ruína, o início da ruína de tudo o que eu tinha conquistado, tudo que eu tinha lutado junto com a minha família. Ali Satanás, ele conseguiu achar uma porta aberta e entrou com tudo na minha casa, entrou com tudo na minha vida. Irmãos, comecei a ser traficante, comecei a traficar na cidade, já comecei a ganhar muito dinheiro, e quanto mais dinheiro você ganha, mais você quer ganhar. E comecei a trabalhar fortemente para Satanás naquela cidade. Eu ganhava cliente na droga e perdia cliente na lanchonete. Mas para mim já não importava mais lanchonete, não importava mais as pessoas, a família, já não tinha mais importância. Para mim o que importava era o dinheiro que entrava com o tráfico. E fiquei nessa vida 1 ano, fiquei nessa vida 2 anos, fiquei nessa vida 3 anos, conheci facção, entrei para a facção, e fui ficando 4, 5, 6 anos, 7 anos, e fiquei por 10 anos na cidade de Rio das Pedras, destruindo famílias. Porque onde a droga entra, ela não escolhe se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, se a pessoa tem Deus ou não tem Deus. Aonde ela entra para acabar com tudo. E eu fui traficante por 10 anos. Participei de muitas reuniões para tirar a vida de pessoas. Participei de muitas reuniões, julgamento, para tirar a vida de pessoas que pisavam na bola contra o crime. Mas, e eu estava desse jeito, cego, completamente, e apaixonado por aquela missão que eu estava fazendo pelo diabo. Para mim, eu era o melhor cara da cidade. Eu dominava a cidade de Rio das Pedras, dominava a cidade de Saltinho e ainda dominava uma parte de Piracicaba juntamente com outros companheiros que eram do crime. Mas Deus sempre enviou um pastor na minha vida para falar de Jesus. Deus sempre falava alguma coisa. Quando eu encontrava o pastor pegava, ele parava, qualquer um que fosse na obra de Deus, parava e falava assim: saia dessa, Deus não quer você nessa vida, Deus tem propósito na sua vida. E eu falava assim: esses crentes nem sabem o que está falando. Eu odiava crente, não podia ver crente. Se houvesse um homem eterno, eu já desviava. Eu falava: velho, vem falar comigo, já vai vir me encher o saco. Eu falava: pastor. Por quê? Porque o diabo, ele não quer que você ouça a palavra de Deus. Aí esta palavra resume lá em 2 Coríntios capítulo 4: e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Hoje eu entendo porque tem muita gente que não aceita a palavra de um cristão, porque ele está cego pelo entendimento. O diabo não deixa a luz do Evangelho penetrar no coração dessa pessoa. E eu estava dessa forma. E o pastor vinha e falava. O pastor chegou a buscar eu dentro de um bar e levar para uma célula, e eu terminar a célula e voltar para o bar. O diabo, ele me usou muito, irmãos. Usou muito. Até que um dia 10 de julho de 2010, eu já tinha perdido minha mãe de câncer, já tinha perdido meu pai, porque ele tinha problema de rins. Meu pai morreu no Natal de 2009, enterrei meu pai no dia 25 de dezembro. Aí fiquei sozinho na casa, e foi o prato cheio para o diabo. Nessa época eu tinha parado um pouco de traficar, mas quando meu pai morreu, eu voltei tudo para traficar. Mas no dia 10 de julho de 2010, estava um frio lascado. Eu já tinha comprado um sapato novo, roupa nova, porque traficante gosta de andar bem vestido. Traficante, ele gosta de aparecer. Traficante, ele gosta de andar de carro novo,
de moto nova, gosta de esbanjar dinheiro. Traficante gosta de mostrar que tem poder sobre as pessoas. Mas Deus sempre tem um propósito na vida de um traficante. Amém? Amém. Em 2010 eu fui preso. Estava saindo de casa, já tinha virado a noite no tráfico, dormi até 2 horas da tarde, tomei um banho, saí num bar que tem do lado da minha casa lá, e no Bar Tricolor ainda chamava, Bar Tricolor, que existe até hoje. Esse ano aqui vai fechar. Eu estive lá e ele já vai fechar para a glória de Deus. Falei para ele que o ponto dele vai virar um ponto de pregação. Já profetizei lá. Ele falou que não aguenta mais bar. Eu falei, ei Deus, lindo. Eu estava sentado naquele bar por volta das 5 horas da tarde. Eu já tinha avisado os meus amigos, os meus companheiros, os meninos que trabalhavam para mim. E eu nunca tinha deixado droga na minha casa, pastor. Nunca tinha deixado um pino de cocaína na minha casa. Eu sempre largava escondido no mar. Mas nós tínhamos o horário onde as pessoas vinham e faziam a reunião lá em casa, separava a droga naquele momento rápido, cada um pegava a sua porção e saía distribuindo nas biqueiras que nós tínhamos na cidade. E eu ficava em casa. Depois à noite, 11 horas, meia-noite, eu pegava meu carro e ia passando, recolhendo o dinheiro. E depois que recolhia o dinheiro, quando acabava a droga, reunia todo mundo na minha casa. Aí vinha a prostituta, vinha homossexual, ali vinha de tudo que não prestava. Todas as ferramentas de Satanás reunia na minha casa depois do expediente. Isso era constante, irmãos. Isso era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não tinha dia, era todos os dias essa vida. Incomodava os vizinhos, incomodava os amigos lá, os colegas. E foi dessa forma. No dia 10, uma sexta-feira, eu estava no bar. Lembro-se que eu peguei, estava um frio, olhei no portão de casa para baixo, não tinha ninguém, olhei para cima, não tinha ninguém, nem os passarinhos cantavam naquele dia. Aquele dia Rio das Pedras estava em silêncio. Aquele dia Rio das Pedras estava calado. Não tinha ninguém. Até os bares estavam fechados, só o Bar Tricolor estava aberto. Ali aquele dia, hoje eu sei que Deus silenciou aquela cidade naquele dia por causa da minha pessoa, por causa de mim, por causa que Ele já tinha escolhido a minha pessoa para estar no dia pregando o Evangelho a toda criatura em todos os lugares onde eu possa estar. Irmãos, olha o trabalhar de Deus. Estou sentado, peguei uma cerveja, abri, enchi o copo e bebi. De repente, 5 horas da tarde, eu falei para os meninos: vocês vêm 5h30, vocês vêm 6 horas, todo mundo aqui na minha casa. E naquele dia, na quinta-feira, eu estava com 28 quilos de cocaína na minha casa. Eu tinha recebido 28 quilos de cocaína. Só o dinheiro daquela cocaína dava para lá comprar a igreja aqui de Louveira, dava para comprar a igreja lá de Batista, dava para comprar muita coisa. E eu distribuí aquela cocaína na quinta-feira e eu fiquei com uma porção para mim dentro da minha casa. Falei, hoje vai ficar. Hoje vai ficar aqui. E já estava marcado, 6 horas da tarde. Os meninos vinham, cada um trazia a sua arma e trazia a minha, que eu usava também. Irmãos, eu andava na rua, era com uma 12 dentro da caminhonete, e uma 44 e uma 357 na cintura. Amém? Eu andava armado, pronto para qualquer confronto. Satanás, ele me usou, ele falava assim: aquele que pular na sua frente pode matar. E ai daquele que pulasse na minha frente, irmãos. O bicho pegava. O bicho pegava. Mas naquele dia, Deus já tinha escrito uma nova história para o Edenilson. Amém? Naquele dia, Deus já tinha os planos feitos para a minha vida, para a glória de Deus. Quando eu sentei na cadeira, peguei a cerveja, irmãos, coloquei no copo, tomei um copo de cerveja. Olhei para a esquerda, não tinha ninguém. Olhei para a direita, não tinha ninguém. Só estava o dono do bar lá dentro.
Eu peguei, levantei daquela cadeira. Hoje eu sei que não foi eu que levantei, foi a mão de Deus que me levantou. E eu caminhei para minha casa, eu não tinha nada que fazer lá. Eu estava esperando os meninos virem, todo mundo armado. Isto era 5h30 da tarde. Meia hora antes, eu peguei, levantei e fui para minha casa. Minha casa era grade de ferro, todo molhado, em volta inteirinha até hoje lá. É quase impossível pular dentro dela. É quase impossível entrar dentro dela. Porque o traficante, ele faz uma fortaleza da sua casa. Ele dificulta de toda forma para que a polícia não entre. Mas eu sabia que um dia a polícia ia me prender. Eu sabia que um dia eu ia parar no cárcere. Ou eu ia parar na cadeia ou no cemitério. Amém? Porque a vida do tráfico, a vida do usuário de droga, ou é cadeia ou é cemitério. Não tem escapatória. Ou é com Jesus. Amém? Nesse dia eu levantei, saí e cheguei na porta, no meu portão, olhei para baixo, olhei para cima novamente, coloquei a chave, abri o cadeado, tirei o cadeado, puxei o ferrolho, fechei o ferrolho e abri a porta. A minha casa era sala, copa, cozinha, depois tinha lavanderia e a mesa de vidro estava lá em cima assim, e lá estava 1,2 kg de cocaína em cima da mesa, esperando os meninos virem para fazer o trabalho, os pinos para nós vendermos. Quando eu abri a porta, irmãos, que eu coloquei a chave e abri a porta e empurrei a porta, eu escutei uns estralinhos, escutei uns estralos que nunca mais quero escutar na minha vida. Escutei uns estralos que nunca mais na minha vida eu penso e ter um desejo para ninguém. Escutei uns estralos que faziam assim. Quando eu vi aquela sombra que escureceu a garagem de casa, eu olhei para trás, estava a garra, estava a polícia. E a polícia, nunca vi tanta polícia na minha vida. E o delegado com um papel na mão falou assim: você está preso. Naquele momento, ainda eu fiquei firme. O celular não parava de tocar e gente querendo droga. Eu tinha dinheiro guardado em cima do meu guarda-roupa. Aí o delegado falou para mim: onde que está a cocaína? Eu falei: a cocaína está em cima da mesa. Aonde está o resto da cocaína? Eu falei: não tem mais nada. Nesse momento, o próprio delegado e as polícias entraram, umas 25 a 30 policiais entraram na minha casa. E eu falei assim: vocês não vão bagunçar na minha casa? Eu falei: não, é só vamos vistoriar. Onde estão as suas armas? Eu falei: não tenho arma. Ele falou assim: faz 10 anos que nós estamos monitorando você. Faz 10 anos que nós vemos você com arma para baixo, para cima. Tem câmera, tem gente atrás de você. E você sabe, nós sabemos que você tem arma. Aí eu falei para eles aqui: mas se você achar arma aí, vocês podem me prender. Ele falou: mas você já está preso. Você já está preso. E quando eles entraram na minha casa, tinha uma casa no fundo. O delegado pegou e sentou. Eu falei: senta aqui. Eu tinha 50 mil reais na conta bancária. Esse dinheiro era para comprar a parte do meu irmão, que é dessa casa onde nós morávamos. Era para comprar essa casa. E o delegado, ele falou assim: vamos fazer um acerto. Eu falei assim: é hoje que eu saio livre. É hoje que eu vou sair livre. Que o traficante, a maior bênção dele é quando a polícia prende e solta ele. Aí ele cresce mais a panela. Aí ele fica mais poderoso. Eu falei, eu estava desse jeito. Falei: se ele me soltar, agora ninguém segura. Se ele me soltar, agora eu acabo com essa cidade. Se ele me soltar, agora as famílias, olha, agora eu vou vender droga mesmo aqui nesse lugar. Amém, irmãos? É um testemunho que eu estou dando para vocês. Mas veja aí o que Deus vai fazer. E eu pensava: se ele me soltar e Deus falava, você vai ficar preso. Se ele me soltar, você vai ficar preso. Quando ele foi fazer um acordo comigo, os policiais voltou. Aí ele levantou e falou assim: pode grampear ele, porque esse cara é perigoso. E fui para a cadeia. Primeira noite na cadeia, passei em Rio das Pedras. Fiquei lá uma noite não, fiquei lá umas horas. Fui transferido para a cadeia de São Pedro.
Está relatado no caderno que eu trouxe, eu tenho tudo relatado, irmãos. No caderno, tudo que eu passei dentro da prisão. Tudo que eu passei, tudo que Deus fez, eu tenho tudo escrito que vai se transformar num livro para a glória de Deus. Amém? Para a edificação de muita gente. Então, eu cheguei, fui para a cadeia de São Pedro, fiquei lá uma noite lá, com um monte de gente, com estuprador, e ali ainda eu estava na esperança de sair. Ainda o diabo falava ainda na minha vida. Ainda Satanás ainda me usava. Depois eu estava esperando transferência para o CDP de Piracicaba. E olha que interessante. Se eles chegam às 6 horas da tarde, ia ser um banho de sangue. Se a polícia entra às 6 horas da tarde na minha casa, ia ser um banho de sangue. Porque nós estaríamos armados e nós não íamos permitir que ia acontecer a prisão. Ia ser um banho de sangue. O livramento de Deus começou aí na minha vida. Fui para o CDP em Piracicaba. Cheguei no CDP em Piracicaba. O diretor me colocou todo mundo pelado. Eu e mais um bando de gente que estava preso. Tiraram todo mundo, mandaram para os pavilhões e segurou só eu. E o polícia, o Choque, o Canil estavam todos ali, de máscara, estavam todos ali. E eu fiquei sozinho. O diretor, ele pegou, e não fui ousado ainda, e o meu apelido lá era Nizão. Ele falou assim para mim, o diretor também falou: você então é o famoso Nizão? Eu falei: não, eu sou Edenilson Francisco Balaminuti. Ele falou para mim: engraçadinho, né? Está preso e ainda está fazendo graça. Porque olha como o diabo é, irmãos. Mas em nome de Jesus, ele pegou e falou assim para mim: se acontecer algo aqui dentro da minha cadeia, se acontecer um motim, se acontecer uma briga, se acontecer algo aqui dentro desta cadeia, eu sei que foi você que mandou, porque faz 10 anos que nós estamos atrás de você, para pôr a mão em você, e nós conseguimos, e nós sabemos. Nós não sabemos se você é irmão do comando, se você é primo, se você é companheiro, se você é primo, se você é... Eu falei: eu não sou nada. Falei para o diretor: eu não sou nada de ninguém, eu corro com as minhas próprias pernas. Mas ele falou: estou te avisando, porque se acontecer alguma coisa aqui, eu vou te mandar para um lugar que nem tua família vai te achar. Naquele momento, eu senti medo. Naquele momento, eu senti medo. Mas olha que interessante, que quando o delegado colocou eu dentro da viatura, presbítero Luiz, quando ele colocou eu dentro da viatura algemado, não tinha ninguém na rua. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Parecia jogo de Corinthians e Flamengo. Nunca vi parecer tanta gente na rua. Mas quando eu entrei na gaiola da viatura, algo saiu de mim. Algo fez assim, chacoalhou e saiu de mim. As minhas visões, os meus olhos começaram a enxergar de uma forma diferente. Comecei a ver as pessoas, os vizinhos chorando, os vizinhos ali se lamentando. Eu comecei a ver e de repente já veio um arrependimento no meu coração. Eu falei: meu Deus, que besteira que eu fiz. E o policial que estava dirigindo a viatura estudou comigo, foi criado comigo. Ele olhou para trás, indo para Piracicaba. Ele falou assim: que besteira que você fez na sua vida. Você tinha tudo, comércio, família. Por que você foi entrar nessa vida? Aí eu falei para ele assim: agora já foi a tarde. Cheguemos no CDP, passemos por todo esse processo, irmãos, em nome de Jesus. E eles me colocaram numa cela. Você vai ficar numa cela à noite, que chama cela de inclusão. A comida era colocada em cima de um saquinho de arroz. O leite e o pão era jogado no chão. A cela fedia. A cela tinha percevejo. A cela era úmida. Tinha gente baleado, gente com perna quebrada, braço quebrado. Estava ali. E eu estava ali são e salvo. Cheguei com sapato novo, calça de marca, blusa de marca, e quando me olhei ali, eu estava ali somente com um short emprestado, sem chinelo e sem nada. Mas Deus já tinha falado no meu coração. O arrependimento já estava dentro do meu coração. Passado-se um dia, o funcionário me chamou e falou assim:
chamou já pela matrícula. Para a glória de Deus, eu esqueci o número da matrícula. Para a glória de Deus, eu esqueci o número da matrícula, mas eu tenho guardado. Chamou eu pela matrícula e falou: você vai ficar no pavilhão B, junto com o pessoal da sua cidade. Irmãos, quando ele abriu aquele chapão, uma porta grande assim para ir para o pavilhão, quando eu entrei descalço, só de short emprestado, sem nada, cabeça raspada, quando eu entrei no pavilhão, que eu olhei assim, duas galerias, roupa pendurada, gente jogando bola, todo mundo ali, um pavilhão lotado de gente, tremia assim. Eu só escutei que falavam assim: o Nizão chegou. O funcionário, você vai ficar naquela cela número 11, na galeria de cima, subia, só tinha gente usuária de Rio das Pedras. Aí ele pegou, ele falou: você vai ficar naquela cela. E a turma começou a gritar: Nizão, Nizão. Eu comecei a pensar: o diretor vai mandar eu embora de algum lugar, nunca mais ninguém vai ver eu, vão matar eu. Ai meu Deus, eu falei: meu Deus, eu comecei a clamar ao Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, clamei o Senhor pelo socorro e Ele me ouviu. Amém. E eu cheguei a hora que, e o chapão não tinha fechado atrás de mim. E começou aquela voz: Nizão, Nizão, chegou droga no pavilhão. Eu falei: meu Deus, algo de ruim vai acontecer. E quando o policial fechou o chapão atrás de mim, que deu aquele bate, que trancou a trinca, blá, eu dei o primeiro passo, já não tinha mais ninguém, eu já não enxergava mais aquelas pessoas, como se tivesse turvado a minha visão, como se estivesse escurecido a minha visão. Tanto é que eu já estava sem óculos, eu usava óculos, já enxergava ruim, sem óculos aí enxergava pior ainda. Aí, porque o óculos ficou na minha casa quando fui preso. Aí, quando eu dei o primeiro passo, eu ouvi uma voz dizer assim: não temas, eu estou contigo. Dá glória a Deus. Eu peguei e olhei para trás assim, falei: meu Deus, o que é isso? Olhei, não tinha ninguém, tudo fechado. Dei mais um passo, a voz falou: não temas, eu estou contigo. E há alguém falando no meu ouvido. Aí eu falei assim: meu Deus, é algo tremendo. E saí caminhando naquela cela. Fui na cela, o funcionário entrou, depois abriu a cela para fechar todo mundo, 4 horas da tarde. Entrei na cela, os irmãos, os meninos, tudo lá com droga. Vai usar droga? Eu falei: eu já tinha parado de usar droga, porque eu também fui consumidor de droga, também fui usuário de droga, irmãos. Eu cheguei a olhar no espelho e falar assim para mim mesmo: você não sai mais dessa. Eu cheguei a falar para mim mesmo no espelho: você não tem mais jeito, você vai morrer, você não vai sair dessa. Mas a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, que os caminhos de Deus não são os meus caminhos. E eu entrei naquela cela, irmão, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Entrei naquela cela, os meninos com cocaína, eles passavam no prato: você vai usando. Ele falava assim: o diabo já tinha perdido a minha alma. Ali Deus já estava selando uma nova história na minha vida. Ali Deus já estava escrevendo uma nova história. Mas o que estava lá dentro ainda estava na mão de Satanás. E Satanás já veio com um prato de cocaína. Já veio oferecendo tudo mundo usando. Você não vai usar? Eu falei: não uso. A partir de hoje eu falei que o dia que eu viesse preso, a minha vida ia mudar. A partir do dia que eu caísse numa cadeia, eu ia deixar de ser bandido, eu ia deixar de ser traficante. Eu não sei o que eu vou fazer, mas que eu ia parar com isso, eu ia. Mas eu desafiei. E eu avisava todo mundo da facção: quando eu for preso, eu paro. Quando eu for preso, eu paro. Eu desafiava. E aqueles meninos olhavam para mim e falavam assim: se você não vai conseguir ficar sem usar droga aqui dentro. Passado uns 20 minutos que eu estava dentro da cela, já tinha sentido o que é uma prisão. Uma cela para 12 pessoas, já estávamos em 38.
Tinha que dormir no chão. 38 pessoas. Se à noite você for no banheiro, você dorme de pé. Você não pega mais seu lugar. Porque daí está todo mundo apertado. Se não levantar, você tem que ficar de pé. E se você acordar alguém que está dormindo, na gira, na cadeia, perreco. O perreco está feito. Aí vai para as ideias e aí o couro corre. 20 minutinhos que eu estava lá dentro, mais ou menos, veio o funcionário e me chama. Assistente social está te chamando. Chegou algo para você, umas roupas lá. Cheguei lá no assistente social, tinha uma maleta de roupa branca, os lençol branco, e em cima tinha já uma Bíblia Sagrada. Aleluia! Já tinha uma, nunca tinha pegado uma Bíblia lá, não, irmãos. Uma Bíblia novinha em cima. Eu peguei e falei, meu Deus, se Deus falou que ia comigo, Ele já começou a enviar já até a palavra. Peguei aquela sacola, voltei para a cela, falei, meu Deus do céu, eu não consigo enxergar, porque meu óculos ficou lá, eu não consigo levar minha Bíblia de jeito, que a minha deficiência visual é de perto. Eu falei, agora, como que eu vou ler a Bíblia? Não passou meia hora, irmãos, o funcionário veio novamente e falou, assistente social de novo. O pessoal da cadeia falou assim, esse cara aí é cagueta, ele deve estar caguetando, porque é impossível tirar 2 vezes assim, em menos de meia hora dentro da cela, para ir lá para a assistência. Quando cheguei na assistência, a assistência falou assim, também chegou aqui também um óculos para você. Aí eu comecei a glorificar Deus, falei, eita Deus. Amém. Falei para ela, quem que trouxe? Você sabe? Ela falou assim, eu não sei quem trouxe. Peguei o óculos, irmãos. Entrei na cela, aquela muvuca de gente, todo mundo conversando, jogando baralho, usando droga, aquela gritaria. Eu falei, eu vou ler a Bíblia novinha. Já senti o desejo da palavra, já senti o desejo de conhecer algo diferente, já comecei a ter desejo de a trabalhar para a obra de Deus e não mais para Satanás. Peguei aquela Bíblia novinha. Como a gente é inexperiente, não sabia, né? A gente não sabe, como muita gente pega e fecha o olho e abre a Bíblia. A Bíblia, quando se abrir, Deus vai falar com você. Não precisa fechar o olho. Desde Gênesis, Apocalipse, se você for ler, Deus está falando com você. Mas eu, naquela ainda meio incredulidade, eu peguei e abri a Bíblia, João 8:32. O único versículo que eu vi na Bíblia, parecia que a Bíblia não estava escrita mais nada, só vi aquele versículo, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Eu peguei e falei assim, meu Deus, não entendi nada. Fechei a Bíblia. Fechei a Bíblia, fiquei um pouquinho conversando ali. Deu aquele desejo de ler novamente a Bíblia. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero de jeito nenhum. O pessoal falou assim, agora, lá fora estava vendendo droga, lá fora era traficante, agora chegou aqui dentro para ficar lendo Bíblia. E aquele desejo no meu coração que ardia, parecia os dois a caminho de Emaús, coração ardia pela palavra. Peguei novamente a Bíblia, sentei no cantinho da cama, no lugarzinho, peguei a Bíblia, fechei os olhos de novo, abri João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falei, meu Deus, está querendo falar alguma coisa comigo. E foi chegando a hora da janta, chegou a janta, nós jantamos ali. Eu falei, agora eu vou ler só de noite. A hora que o pessoal estiver dormindo, eu vou ler, aí eu vou pegar, vou ler um pouquinho a Bíblia. Vou começar a ler em outro lugar. Não entendi nada. Conhecereis a verdade, quem é a verdade? E vos libertará, libertará do quê? Ficou aquilo na cabeça, mas o coração ainda desejava a glória de Deus, desejava ler a Bíblia. Deu uma certa hora da noite, estavam todo mundo já descansando, alguns acordaram, alguns descansando, a televisão ligada. Peguei a Bíblia, sentei no cantinho, abri ela de novo, fechei os olhos. A Bíblia era nova, irmãos, nunca tinha esse mano. Peguei e abri a Bíblia, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu peguei e falei, agora eu vou ler o capítulo inteiro, porque Deus está falando alguma coisa comigo. Aí comecei a ler. Aí chegou no capítulo, no versículo 36. Se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Falei, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero ser livre. Eu quero poder adorar o Senhor e sentir aquele desejo. E aí a frase que eu sempre usei dentro da prisão: precisei ser preso para ser livre, para a glória de Deus. Amém? Daquele dia em diante, comecei a ler a Bíblia. Em 3 meses eu li a Bíblia. Dentro da prisão eu li a Bíblia 7 vezes. Todo tipo de Bíblia, católica, da Testemunho de Jeová, todas as Bíblias. Eu li 7 vezes dentro da Bíblia. Cada 3 meses eu li a Bíblia. Comecei a comer a Bíblia. E começou o Espírito Santo de Deus, começou a me usar, começou a falar. E tinha a igreja. Tinha a igreja. Na cadeia, toda cadeia tem igreja. E eu falei, agora eu vou mudar para a igreja. Quando mudei para a igreja, tinha um dirigente lá da igreja. Mas ele estava lá, só dirigia por dirigir. Ele era mais da população do que na igreja. E eu fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, abre o chapão, chega um pastor. Chamado Reginaldo Aparecido dos Santos. Igreja primitiva de Piracicaba. Homem bem sucedido, 2 igrejas, comércio, bem casado. Ele estava indo para pregar o evangelho em Piracicaba. Entre Caterpillar e o posto rodoviário, uma caminhonete pegou ele com a mulher de moto. Quebrou as pernas dele, machucou ele, ela não fez nada. A polícia levou ele para o hospital, chegou no hospital, constava que ele era foragido da polícia, que ele era foragido da justiça. E ele tinha CNPJ, tinha igreja, trabalhava na igreja, e constava que ele era foragido. E a esposa dele entrou em desespero. E ele lá todo machucado, arrebentado, jogaram ele no pavilhão B, juntamente comigo. E colocaram ele na igreja. Eu tinha acabado de ir para a igreja e coloco o pastor na igreja. E a nossa igreja era no pavilhão de cima. E ele estava na cadeira de roda. Nós tínhamos que pegar a cadeira de roda e subir a escada com ele lá em cima. Ali hoje eu entendi que Deus já estava trabalhando na minha vida. Deus já estava trabalhando no amor, a amar o próximo, seja em que situação ele esteja, seja arrebentado, seja quase morto, mas tem que amar o seu próximo. E nós levamos ele para a nossa cela e começamos a trabalhar, e ele chorava, Passados alguns meses ele já estava andando, e aí começamos a receber visita de outras igrejas. E esse pastor toda noite tinha um refletor, apagava assim, todas as 8 horas, apaga as luzes, corta a energia, corta a água dentro da CDP, só fica a luz do pátio acesa. E tinha um refletor que ele pegava somente uma vaguinha, uma luz, pegava justamente na cama onde o pastor Reginaldo, nós arrumamos para ele, eu dormia no chão, e ali naquele cantinho pegava uma luz de noite que era do refletor. Ele ia lá e falava assim para mim, batia, vem aqui, e pegava a Bíblia e começou a me instruir na Bíblia. E eu fui começando a pegar amor pela Bíblia, fui começando a ter amor pela palavra, fui começando a ter discernimento. Aí um dia eu já estava dormindo de dia, de tardezinha, eu estava dormindo, não, eu estava com um caderno de louvor, na mão, tinha puxado a cortina assim, e o pessoal estava na cela, e eu estava bem baixinho, louvando o Senhor, bem baixinho, louvando ao Senhor, ali, sozinho, na comunhão com Deus. E o pastor Reginaldo estava do lado de fora da cela. Aí eu estava louvando aquele hino assim: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. E aí comecei a falar em língua estranha. Ali Deus batizou eu ali dentro da cadeia em língua estranha. E começou o repeté. E a turma começou a ficar com medo. Chamou o pastor Reginaldo, o que é isso? O pastor Reginaldo falou assim: deixa ele falar a língua estranha, porque isso daí Deus já começou a usar dentro da cadeia. Começa a falar a língua estranha. E o pastor começou a falar para de fora também.
Aí abriu a cela, eu não entendi nada. O fogo subia e descia, queimava a mão, queimava o pé, o cabelo parecia que tinha chama, arrepiou tudo assim, ó, os poucos cabelos que tinham ainda. Irmão, eu fui batizado no Espírito Santo dentro de uma cela. Como eu não quero que valorize o que você tem. Aí ele começou a trabalhar comigo, irmãos, e Deus começou a dar revelação. Deus começou a me usar dentro daquela prisão. Deus começou a usar dentro daquele CDP. E o pastor Ginaldo tentando sair daquela cadeia, e ele não saía. A mulher dele largou dentro. Ele perdeu a igreja. A mulher fechou a igreja. A mulher fechou o comércio. Vendeu o comércio. Foi morar com outro homem. Para ele foi o final. Aí ele entrou em contato com os pastores dele e falou assim: eu tenho um moço que está aqui dentro comigo aqui. Já faz mais de uns 6 meses, 8 meses que ele está comigo aqui. E eu vou consagrar ele a pastor. A igreja falou: então nós vamos aí para consagrar esse pastor. Amém? Aí o batismo eles não podiam fazer dentro da prisão. O batismo era com outra igreja. Eu fui batizado na Universal, que é a Universal que entrou lá. Fui consagrado na igreja primitiva e batizado na Universal pelas águas. E aí eles falaram, o pastor falou assim para mim: o dia que você sair daqui ou de outro lugar, a minha condenação, irmão, era de 20 anos. A minha condenação era de 18 a 20 anos. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, depois de um ano veio a minha condenação. Eu já estava pregando o evangelho. Eu já estava me usando dentro da prisão. A minha condenação está indo para 5 anos e 10 meses, para a glória de Deus. Quando chegou a minha condenação, que o funcionário entregou o papel na minha mão assim, eu falei assim: eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio, Senhor, que o Senhor diminuiu essa pena aqui. Porque meu advogado tomou 50 mil meu. O advogado tomou um carro que eu tinha. O advogado tomou tudo e abandonou eu lá na cadeia. Não foi mais atrás. Aí depois que eu fui entender que o meu advogado se chamava Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aí, irmãos, comecei a trabalhar e fazer culto. De domingo, de terça, de quinta. Abria terça, quinta e domingo. Comecei a ministrar culto dentro da prisão. E tinha um irmão que falou assim para mim. Ele era do comando. Ele chama Marcos. Demora dinheiro hoje. Ele chegou e falou assim para mim: eu vou matar você. Você é traidor do comando. Você é traidor da facção. Eu vou encontrar você na rua, pastorzinho, que falou um monte de besteira. Me chamou de tudo. Eu falava para os irmãos que estavam na igreja, quando nós saíamos na visita: fica um pouco na frente, um pouco atrás de mim. Vocês são meus olhos, porque eu não sei o que esse cara vai fazer. Esse cara pode pegar uma caneta, um estilete e vir e me matar aqui, porque o diabo não está contente com a obra de Deus na prisão. O diabo não está contente de ter perdido a minha alma para ele, para Jesus. E aí esse Marco ele veio e falou assim para mim, assim, ó: pastorzinho, falou um monte de besteira. Eu vou encontrar você na rua. Eu vou dar tanto tiro em você que você vai ficar que nem uma peneira. Eu vou dar tanto tiro em você porque você é um traidor. Eu olhei para ele e falei assim: eu vou encontrar você com a sua filha, com a sua esposa, e vou falar que amo você, que Jesus ama você, que Jesus tem um projeto na sua vida. E ele saiu irado. Passados uns dias, os irmãos do comando vêm e chamam eu: pastor, vai orar na nossa cela. Já chamava de pastor, já. Dá para o senhor orar na nossa cela? Eu falei: ué, vocês são contra a obra de Deus? Se vocês querem que eu vá orar por vocês, dá pé. Porque lá, tem um lá dentro lá, que ele pula da cama, cai da cama, ele diz que tem alguma coisa que puxa ele da cama. Eu falei: amém, vamos lá. Pisei na cela assim, já falei: em nome de Jesus. Todo o mal que está aqui já começou a cair para cá, caiu outro para lá, já começou a manifestar. Ali eu entendi, Deus falou assim: seu ministério é de libertação, seu ministério é de cura, eu já estou capacitando você para isso. E os irmãos continuam assustados. Teve libertação naquela cela. Esse menino que afrontou eu, depois de 3 meses, irmãs e irmãos, numa visita cheia, pavilhão com 1.500 pessoas.
Galeria de cima lotada, galeria de baixo. Passei a minha cadeia toda, irmãos, sem visita. Quase 5 anos, sem ver meus filhos. Todos os dias eu orava por ele. Todos os dias eu tinha esperança ainda que alguém ia me visitar. A minha ex-mulher, ela foi lá umas 2 vezes levar para mim junto. Ela ia lá, mas não entrava dentro. Meu irmão, o único irmão, foi uma vez só quando estava para sair. Eu fiquei sem família. A minha família, meus amigos não mandaram nem um sabonete, não mandaram nem uma pasta de dentro. Mas eu ainda não entendia que o meu amigo era Jesus Cristo, e ele não ia deixar faltar nada para mim dentro daquela prisão. 3 meses passado, cadeia lotada. Esse irmão Marcos vem e chama eu lá de cima. Preciso falar com você. Os irmãos do comando falaram: vai sair briga, vai acabar com a visita. E se sair uma briga lá, eles cancelam a visita várias vezes. Eu olhei para ele assim, falei para ele assim: se for para falar de Jesus, se for para falar da obra de Deus, eu converso contigo. Mas se for para falar de crime, não precisa nem vir falar comigo. E ele desceu a escada e eu subi de encontro, junto com os irmãos da igreja. Os 2 irmãos, eu junto com um irmão. Tinha 12 irmãos na igreja, só um correu, só um que foi comigo, o resto tudo correu. E hoje eu vejo isso dentro da igreja. Quando o pastor precisa de ajuda, se tiver 20, é 2 que vai ajudar, 18 corre do compromisso de Deus. Aí ele veio e parou chorando. Ele falou assim: no dia que eu briguei com o Senhor, no dia que eu falei aquelas palavras com o Senhor, tem uma coisa que não deixa eu dormir. Tem uma coisa que tira eu da cama, não deixa eu dormir. Eu falei para ele assim: amado, terça-feira tem o culto lá embaixo no chão. Eu fazia culto no banheiro, irmãos, para a glória de Deus. Amém? Deus faz milagre no banheiro. Deus faz milagre, fala no banheiro. Eu fazia culto no banheiro. Eu falei para ele: terça-feira tem culto lá. E se você for lá no culto, Deus tem uma obra grande na sua vida. Se você aceitar Jesus lá, Marcos, Deus vai tirar você dessa prisão. Deus vai tirar. Ele falou: como que vai tirar? Eu estou com 18 anos de condenação no fechado. Estou com 18 anos. E se eu sair da cadeia, de sair, eu não posso voltar. Que se eu voltar, eles matam minha família. Eu estou devendo no comando. Eu não sei mais o que eu faço. Falei: aceita Jesus, que Jesus sabe o que faz na sua vida. Quando foi na terça-feira, eu estou contando o testemunho que Deus fez. Por isso que hoje eu gosto muito da palavra que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus escolhe a coisa louca do mundo para confundir a sábia. Deus tira o traficante lá no meio do charco de lodo, coloca no altar. Deus tira a prostituta, faz missionário. Deus tira macumbeiro da macumba para pôr no altar, para ser pastor, para pregar. Aleluia! Quando foi na terça-feira, descemos. Irmãos, o púlpito que eu tinha lá era feito de garrafa PET de 2 litros cheia d'água. Porque não pode ir para essas coisas. As cordinhas que nós amarrávamos, nós fazíamos saquinho de pão. De um saquinho de pão puma. Nós fizemos um púlpito. O tapete nosso era tudo no chão, era tudo cobertor velho, cheio de percevejo. Você estava no culto, não percevejo, não fica na sua perna. Mas para a honra e glória de Deus, mesmo assim, houve milagre. Estou pregando o evangelho, o banheiro lotado, todo mundo no chão. E os irmãos do comando ficavam todos na porta, não tinha uma cortina, ficava lá. Aí no momento da hora de fazer o apelo, quem que entra no culto? Marcos, ele vem, ele para, o irmão pega e coloca a mão no peito dele. Eu falei: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje? Aqui Deus tem uma obra tremenda. Eu aceitei Jesus aqui dentro aqui. E a minha autoridade aqui é maior do que a autoridade até do diretor dessa prisão aqui. Porque a autoridade que está sobre a minha vida é de cima, não é do homem. E eu bati firme. E os irmãos regalou o olho e falou assim: rapaz, está aprontando nós. Irmãos, participei lá dentro de tantas ideias que ele fala a respeito de problema na igreja. Os irmãos
querer levantar contra mim lá dentro, mas Deus nunca permitiu que ninguém tocasse no servo dele. Aleluia! Passei quase 5 anos, nenhum funcionário colocou a mão em mim. Pelo contrário, os funcionários vinham com um papelzinho de oração: ora pela minha vida, pastor. Naquele momento, Marcos entrou e parou. Eu já vi a lágrima rolando no olho dele. Falei: tem alguém que quer aceitar Jesus? Vem aqui no altar. Ele deu um passo para vir, o irmão segurou ele. Falou: você não vai. Eu saí do altar e falei: ele vai. Peguei ele e falei assim: ó. Falei pro irmão: solta ele aí, porque ele está entregando a vida para Cristo. Ele está entregando a vida para Jesus. E Deus fez uma obra na vida dele. 18 anos de cadeia, irmãos, fechado. 18 anos de cadeia fechada. Ele pegou, ele veio e falou: dobra o joelho, Marcos. Você aceita Jesus como seu suficiente Salvador? Sim, aceito de todo o coração, de todo o coração. Vou orar por você. Eu orei para ele em nome de Jesus. Passados 3 dias, irmãos, umas 5 horas da manhã mais ou menos, escutei o portão abrir. Blá, blá. E nós estávamos todos ali dormindo já, e eu estava acordado. Escutei uma voz me chamando: pastor, pastor, pastor. Eu levantei, todo mundo acordou. Quem estava lá de fora? Marcos. O que foi, Marcos? Cantou meu alvará, pastor. Estou saindo de liberdade, não devo nada. Eu falei para ele assim: irmão, receba a promessa do Senhor. Ele falou: agora eu estou preocupado, pastor, porque eu tenho que sair, tenho que pagar o comando. Eu falei: a Bíblia diz assim, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Vai embora, vai servir a Jesus com sua família, que Deus tem grande obra. Hoje é crente, libera, está na obra de Deus, para a honra e glória do Senhor. Ninguém foi atrás dele. Ninguém foi atrás dele. Irmãos, para fechar um pouco do testemunho, se eu ficar dando testemunho inteiro, não permanecer. E aí Deus começou a me usar. E dentro da cadeia, irmãos, eu falei assim, ó. Por isso que a Bíblia fala que tudo que sai de sua boca, a palavra tem poder. Então presta atenção no que você pede e no que você fala. Presta atenção no que você pede. Presta atenção no que você pede e no que você fala. Presta atenção no que você fala, principalmente dentro da igreja. Uma coisa que eu gosto de falar: igreja não é tribunal. Igreja é lugar, é um hospital para tratamento. Hoje as igrejas estão se tornando tribunal. Hoje as igrejas estão se tornando, as pessoas estão mais julgando do que levando almas para Cristo para ser curada. Eu saí, veja bem só, eu falava assim dentro da prisão, Luiz: o primeiro emprego meu, nem que seja para ser servente de pedreiro. Ai, Maria. Eu sempre falava: nem que seja para trabalhar servente de pedreiro, mas nunca mais eu volto para onde Deus me tirou. Nunca mais eu volto para o crime. Nem que seja para me passar fome, mas eu não volto para o crime. Quando eu saí da cadeia, irmão, a primeira coisa que veio foi um carro cheio de arma de cocaína. O diabo já falou assim: toma. Eu falei: não quero. Eu falei: hoje a minha arma é isso daqui. Hoje meu alimento é isso daqui. Hoje a minha vida é isso daqui. E acho melhor vocês pararem, vocês vão para o cemitério. Primeiro emprego, irmãos, servente de pedreiro. Primeiro emprego, servente de pedreiro. Deus falou assim: não pediu? Toma. Mas para o glória de Deus, irmãos. Mas antes de começar servente de pedreiro, eu quase passei fome. Minha família não me ajudou em nada. Nenhum dos meus parentes veio me ver. Todo mundo me excluiu. As portas se fecham. As portas aqui na terra se fecham, mas as portas do céu permanecem abertas. No momento mais difícil, antes de eu começar de servente de pedreiro, eu tinha um copo de arroz e nem feijão tinha. Mas Deus enviou um servo da igreja lá, com um carro cheio de compra, com refrigerante, Danone, bolacha, com tudo que tinha. E depois enviou o emprego servente de pedreiro. Irmãos, para encurtar um pouco, trabalhei de servente de pedreiro, fui conquistando, montei loja de celular, montei 2 lojas de celular, e lá em Rio das Pedras, antes de eu ir para o norte de Minas, eu andava de carro importado, amém? O pastor aqui andava de Audi, amém?
Pastor Gabriel, ninguém acreditava. Quando eu estava de carro velho, a turma falava assim, que Deus que se serve. Quando eu estava de carro novo, já começou a falar, está roubando os irmãos. Mas eu não ligava porque sabia que a ordem de Satanás. Eu comprei uma Audi e tinha umas parcelas para pagar ainda, mas eu estava pagando. E eu tinha loja. E aí eu vim fazer uma visita para norte de Minas, na casa do pai dela. Vamos lá? Vamos. Fui fazer uma visita e fui na igreja. Um profeta falou assim para mim: tudo que você tem não é de Deus. Tudo que você tem não é de Deus. Você vai voltar para onde você veio e Deus vai te enviar para um lugar que você nunca pensou de estar, de ir. Eu falei, meu Deus do céu, o pastor nunca conheceu eu lá em Norte de Minas. Voltei para Rio das Pedras, já voltei com aquele desejo de voltar para Minas. Cheguei em Rio das Pedras e já falei para a Zena, né, vamos embora para Minas Gerais. Nós vamos embora para Minas Gerais. E aí fechei meu comércio, fechei uma loja, fechei a outra loja, fui perdendo e perdi tudo, irmãos. Perdi tudo. Todo o dinheiro que eu tinha conseguido, 50 mil reais depois trabalhando, todo o dinheiro que eu consegui investir na minha loja, eu perdi tudo. Sabe por quê? Porque não era da vontade do Senhor, não era da vontade de Deus. Deus permitiu eu passar na cadeia para ele me montar. E deixa eu falar mais para vocês. Quando eu saí do CDP, na quarta-feira, para a honra e glória de Deus, na quarta-feira eu saí, cantou a minha transferência para uma penitenciária. Quando eu fui para a penitenciária, eu fiquei junto com os irmãos Carvinho. Quem conhece os irmãos Carvinho aí? Fiquei junto com ele. Na quarta-feira eu saí do CDP, na quinta o pastor que estava comigo ganhou alvará. Era uma outra pessoa com o nome dele que estava procurando, não era ele. Mas Deus enviou o servo lá para me capacitar. Depois que eu estava capacitado, Deus tirou ele daquele lugar. Trabalhar de Deus, lindo. Voltamos para Minas Gerais. Estava indo para Minas Gerais. Falei para a Zena, nós vamos lá. Ela falou, não quero ir. Eu falei, mas levamos. Dia 19 ele tem que sair daqui. 19 de junho foi, né? Dia 19 de junho ele tem que sair. Isso era no começo do mês. Deus falou, isso aqui é falado, é dia 19. Se passar do dia 19 não vai dar certo, é dia 19. Falei, pera, pode marcar passar dia 19, vai embora, avisa que não vai embora. Já tinha mandado desmontar minhas coisas tudo, e o carro no garagem. O carro faltava ainda umas 7, 8 prestações para terminar de pagar. Prestação baixa era. Eu tinha gastado só de roda, pneu, mais de 5 mil reais. Som, tudo passou. Carro novo. Audi que valia na beira de uns 30 mil. Não era novo assim, novo, mas era um carro bom. Peguei a chave daquele carro para sair um dia. A Zena, ela estava aqui, acho que em Minas Gerais. Não, estava lá, né? Já. Peguei a chave do carro, do jeito que eu saí da cama, irmãos, eu deitei no sofá. Mas me deu uma coisa tão ruim. Me deu uma coisa tão ruim. Que me prendeu naquele sofá. Eu fiquei das 7 horas até 2 horas da tarde. Os meus amigos lá vinham, a porta minha tem aquela janelinha, eles vinham e colocavam, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, não está acontecendo nada. Ou não sei o que está acontecendo. Com a chave do carro na mão. Com a chave do carro na mão. Eu ali, daquele jeito. Quando foi 2 horas da tarde, veio no meu coração, dá o carro embora. Dá o carro embora. Dá o carro embora. Eu peguei, nem hesitei. Eu só pensei, falei, vou ligar para o dono dele mesmo, vou entregar. Aquele algo ruim já aliviou a minha vida, levantei do sofá na hora. Passei a mão no telefone e falei, Alexandre, pode vir aqui em casa? Posso. O que aconteceu? Eu preciso falar com você. Eu chego lá e o carro estava no nome dele. Ele estava para casar, ganha pouco. Ele já tinha vendido o carro para mim, porque ele não conseguia pagar. Aí eu peguei e falei, e ele é da igreja também, da igreja de Assembleia. Aí eu peguei, Alexandre, é o seguinte, você tem condição de pagar a prestação desse carro aqui? Está quase acabando. Ele falou, ai pastor, eu vou casar. Estou apertado. Por quê? Falei, porque é o seguinte, a chave está aqui, o carnê está aqui, e falta, e o documento está aqui. O carro é seu. Pastor, mas não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, não quero um tostão. Sabe por quê? Porque Deus está falando para mim que é para tal carro, não é para vender. Ele falou, meu Deus do céu, você está louco? Eu falei assim, eu estou louco. Se Deus está mandando, eu estou louco. Mas é o seguinte, eu vou embora daqui. Eu vou embora, passo para Minas. E esse carro eu não vou levar. Esse carro aqui está travando minha vida. Esse carro é seu, toma. Aí
Deus falou assim: dá o fogão embora, dá a geladeira embora. Está demais também, né, Jesus? Uma puta dificuldade, o Senhor vai dar demais também, né? Dá o fogão embora, dá a geladeira embora. Fui no vizinho da frente lá, fogão tudo velho, falei: pega o fogão. Geladeira tudo estupiado, pega a geladeira, está lá até hoje na casa dele. Fui lá e ele falou assim para mim: pastor, vem aqui. Mas eu cuido desse fogão, dessa geladeira aqui, mas com tanto amor. Está novo, e nossa, parece que está mais novo do que quando estava comigo. Ele falou: mas eu cuido tanto. Está lá, até hoje. Bem, irmãos, fui para norte de Minas, somente com uma mala de roupa para televisão. Dá glória a Deus aí. Amém. Fui para norte de Minas só com a roupa do corpo, com uma televisão e só um terno. Só com essa calcinha e um terno, sapato e um sapato. Mas eu fui. Eu disse a voz de Deus. Moramos 6 meses lá, comecei um trabalho na cidade de Batista. A primeira casa que eu fui alugar não deu certo. A mulher não estava lá. Aí apareceu um abençoado lá, falou assim: pastor, tem uma casa de um amigo meu ali. Eu falei: meu Deus do céu, que dinheiro para trazer os móveis? Os móveis tudo encostado na casa dos meus irmãos. Mas Deus, quando envia, Deus cuida. Deus, quando manda, Deus cuida. Deus, quando dá uma ordem, se você obedecer, Deus cuida. Deus não deixa faltar. Tem um amigo meu que tem uma casa no centro ali, pastor. Vamos dar uma olhadinha lá, nós chegamos lá, a casa tinha cama, a casa tinha cozinha montada, geladeira, fogão, tudo. O cara falou assim: eu alugo para você com tudo, eu faço aluguel para você com tudo, porque o que está aí dentro não vai servir para mim. Eu falei: Deus é bom, Deus é lindo. E alugamos aquela casa e começamos a obra de Deus. Amém? Amém. Passou um tempo, ganhei um carro. Ganhei um Corcel 2, lá o trovão azul, lá o trovão verde. Está lá na oficina lá. Caiu a roda, igual o pastor falou, caiu a roda do carro dele. Aí eu falei para ele: o meu carro caiu a roda. Ele falou: dá glória a Deus, está chegando um carro novo. Você vai: glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E Deus tem cuidado. Deus tem levantado nós lá, tem colocado nós lá, tem cuidado. Graças a Deus não tem faltado azeite na botija nem farinha na panela. Amém? O recurso da cidade é pouco, e eu também não quero que esteja muito, porque Deus enviou lá não foi para ganhar dinheiro, Deus enviou lá para ganhar almas, Deus enviou lá para povoar o céu, Deus enviou lá para dar testemunho, Deus enviou lá para libertar. Eu trabalho com cura, com libertação. Tem gente que foi curado de AIDS, gente que foi curado de câncer, vomitou câncer para fora, e quem chega doente na igreja sai curado, quem chega enfermo sai curado, quem chega possesso sai libertado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquei 3 anos sem ver meu filho novamente, minha filha, lá. E eu falava para Deus: Senhor, a Bíblia fala assim, que aquele que não deixa pai, mãe, filho, irmão, irmã, por causa do Evangelho, não é digno de entrar no reino do céu. Aquele que é apegado às coisas materiais não entra no reino do céu. E Deus tem moldado isso na minha vida dentro da prisão, irmãos. Amém? E eu estou lá. E eu não hesito. Essa semana apareceu tem uma menina grávida dentro da igreja lá. Está falando por irmão aqui. Semana antes eu vim. Ela está com nós na igreja e está grávida. Uma pessoa simples, orgulhosa, é uma casa. Daquela menina que tem um fogãozinho com 2 tijolos no quintal. Só um cômodo lá mora. Mora 4 pessoas num cômodo, em cima de uma cama. E ela está grávida. Não tem recurso nenhum. E ela está na igreja com nós. O irmão dela canta no coral. Canta lá com nós. E ela mandou uma mensagem para mim, de tardezinha, acho que foi numa quarta ou quinta-feira, antes de eu vir. Pastor, estou passando necessidade, me ajuda. Aí o irmão dela falou assim, mandou mensagem: pastor, a minha irmã faz 2 dias que não come mulher. Não tem o que comer, não tem o que beber. Falei: Senhor, vai na frente. Vai na frente. Montei no carro e saí. Peguei um pacote de arroz de um, pacote de feijão de outro. Peguei um macarrão de um, óleo de um. Fui passando: irmãos, leva lá que a minha está precisando, está grávida. Está grávida. Está precisando de ajuda. Eu sei que rapidinho nós fizemos uma cesta reserva. Aí falei para a Zena: o que tem de mistura na geladeira aí? Pega o que tem aí. Põe na cesta, porque também merece comer carne, também fui lá comprar uma dúzia de ovo. Falei: não é só arroz e feijão, não. Amém? Fomos lá, fizemos uma cestinha para ela. Olha só como que Deus trabalha. Fizemos uma cestinha para ela, levemos. Quando foi no outro dia, cheguei na igreja, já tinha uma cesta montada que os irmãos levou lá. Já montou a cesta, chegou um casal precisando. Falei: irmãos, Deus está falando que é para vocês doar. Mesmo vocês não tendo, doa. Vamos aprender isso aí. Porque sempre vai aparecer. Amém? Então lá é desse jeito, irmãos.
E nós estamos lá para a honra e glória de Deus. Conheci o Luiz há um ano, 9 meses, né? 9 meses, 10 meses, né? E eu estava passando apertado lá, irmãos, fiquei abandonado lá. Amém? Amém? Comecei num outro ministério, não vou falar o nome do ministério porque não dá o nome aos bois. Mas comecei lá, largaram eu à deriva lá. Amém? Largaram eu lá com aluguel atrasado, conta de energia atrasado. E sabe quanto que é o recado por mês de dízimo e oferta lá, irmãos? É duro o mês que dá R$500 por mês. Alguém vive com R$500 aqui, pastor? Pagando aluguel? Pagando aluguel? Mas para a honra e glória de Deus, não falta farinha na panela nem azeite na botija. Sempre tem um irmão que dá um frango caipira, sempre tem um irmão que dá um pedaço de carne, sempre tem um irmão que dá uma ofertinha, sempre tem um irmão que ajuda. E todas as vezes que eu passei apertado, eu ligava para a louveira: Luiz, socorro! O Luiz não falava, o Luiz só falava amém. Dinheiro está na conta, pastor. Quem sustentou eu lá durante 9 meses foi o Luiz, pastor, né? Vocês estão juntos na Alvanha aí, a Simone, que me sustentou lá. Senão eu tinha passado fome lá, irmãos. O ministério que eu estava lá abandonou de uma forma tremenda. Tanto é que o dia que eu entreguei o carro, eles fecharam a igreja. Pularam a janela, pegaram todas as coisas dele para a janela. E aí saíram falando que o mercenário era eu. Deixaram de pagar aluguel. Quem pagou o aluguel da minha casa atrasado, quem pagou o aluguel das minhas energias atrasado, foi o pastor Nair e o irmão Luiz Carlos, da igreja aqui da cidade, aqui que pagou. Para a honra e glória de Deus. Amém? E para a honra e glória de Deus, eu vou voltar para lá e não tem R$1, pastor, devendo para ninguém. Está tudo pago para a glória de Deus. Então eu louvo e agradeço a Deus por essa missão que Deus colocou eu para empreender, para estar lá. Amém? Amém? Eu peço para vocês, era para ter mais gente para ouvir. Amém? Um pouquinho do meu testemunho, né? Quem veio aqui para escutar a pregação, mas ó, presta atenção. Deus, Ele levanta missionário. O missionário precisa de ajuda. Ontem eu vi o trabalhar de Deus aqui no som. Irmãos, eu vou contar agora, pastor, eu vou contar, eu vou passar ao senhor. Esse som, irmão, era alugado da outra igreja, amém? Escuta aqui, era alugado da outra igreja. Quando eu entreguei a carteirinha, o pastor falou que ele não ia fechar. No outro dia ele foi lá e pulou e fechou. Levou tudo, eu tinha ganhado 100 cadeiras, ele levou tudo embora. Amém? Quem comprou cadeira para nós lá foi a igreja pentecostal da última hora do Brasil, de louveira agora. Foi ou não foi, pastor? Foi ou não foi, Luiz? Vocês depositaram que eu comprei cadeira lá de novo. Amém? O púlpito levaram embora. O púlpito foi nós que fizemos lá. Igreja pentecostal de louveira também que ajudou os irmãos lá. Amém? A igreja está formadinha agora, em 3 meses. Nós tem ventilador, nós tem bebedor d'água, nós tem cadeira. 3 meses, amém? Sabe por quê? Por causa da missão, por causa do seu dízimo, da sua oferta, por causa do trabalho voluntário dos seus aqui na igreja. Esse dinheiro vai para lá. Vai para lá. Irmãos, escuta aqui. Fechou o ministério. O som era alugado junto com o barracão, o som era do menino. Ontem o pastor não quis falar aqui, mas eu estava orando, eu falei: fala, pastor, para a igreja ouvir. Fala, pastor. Se o pastor desse para mim a oportunidade para ele falar, eu ia falar. Como eu vou falar agora? E se de noite tiver que falar, o pastor deixa, eu falo. Para todo mundo saber para onde o seu dinheiro está indo, para onde o seu voto está indo, para onde a sua oferta está indo, na onde está sendo empregado. Está sendo empregado no reino do céu, não está sendo empregado em qualquer besteira, não. Está sendo empregado no reino, é em almas lá. Glória a Deus. Amém? Eu tiro da minha mesa para dar para o pessoal lá. Eu tiro de vidro, se tiver 2 ovos, né?